Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mais um dia na perseverança, na vigilância, na oração, meditando na Sua palavra, que é viva e eficaz. Sua palavra que é a água que nos purifica, que nos santifica, dia após dia, pelo que nós perseveramos, como Ele sempre nos diz, se vós estáis em mim, eu em vós, sede santos, sede puros. E a única forma de santificar, de purificar, é através da palavra, que pelo lavar da palavra, só como santificar pelo lavar da palavra, né? A palavra é a água, que é viva e eficaz. Jesus, quando envia ali os seus, uma comissão de discípulos, e quando eles retornam, né, e eles dizem: Mestre, até os demônios nos sujeitam em seu nome. E ele disse que via Satanás assim como que um raio caindo do céu, né? Mas ele disse também: não vos alegreis do vosso, de que até os demônios vos sujeitam, mas antes alegrais do vosso nome estar escrito no livro da vida, né? Porque para nós o mais importante é o nome escrito no livro da vida. Moisés, ali Deus disse para ele, quando falou a respeito da misericórdia, e Deus disse: eu a uso como a quero, né, como quero. E ele nos ensina: bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que usam da misericórdia, da piedade para com o próximo, porque aquele que semeia a misericórdia, a compaixão, também ceifará, colherá a misericórdia. Porque ele demonstra benigno com o benigno, ele usa da retidão com o reto, ele é aquele que retribui a cada um segundo as suas próprias obras. Por isso é necessário perseverar nas obras de justiça, da qual ninguém se produz os bons frutos por si mesmo, somente através daquele que é o elo da perfeição, que firma os nossos passos, que é a força de nossos braços, que é a nossa mão forte, que nos conduz nas boas obras. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. Usai sempre da benevolência, do amor, né? Jamais utilizai da maledicência. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Sujeitai-vos a Deus, a Cristo, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque sabemos do caso dos irmãos, né, Abel e Caim. Deus rejeitou as obras de Caim, porque suas obras eram más, e recebeu e recebeu as de Abel, porque suas obras eram ofertas
boas, agradáveis diante dos olhos do Senhor. E ele disse a Caim, que o mal estava batendo a sua porta. Cabia a ele dominá-lo, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. E ele tomou o semblante do adversário, fechou o seu semblante, irou-se. A Bíblia diz: irais e não pequeis, porque a ira humana não produz a justiça divina. Dele é a ira e a vingança. Usai da benevolência, usai do amor, orai pelos adversários, que galardão terei orando somente por aqueles que vos fazem bem. Perseverai no amor, para que, operando os dons que são irrevogáveis e são operados pelo amor, recebereis recompensa, galardão, qual assim mais um dia nós perseveramos, segundo o Espírito Santo opera em nós. Ele nos ensina tudo. Não andeis, Jesus disse a eles, não andais ansiosos com aquilo que haveis de falar. Quando eu vos colocar diante das autoridades, eu vos colocarei a palavra em vossa boca, de modo que eles não poderão os sobressair, porque aqueles que estão com a verdade, jamais aqueles que manipulam segundo a mentira, entendimento de próprios olhos, podem conseguir convencer aqueles que estão com a verdade, e muito menos aqueles que estão segundo a verdade, permite que sejam influenciados por aqueles que estão com a mente corrompida, cauterizada, porque são vencidos, assim como ontem Jesus nos diz: temo que assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, venha vos seduzir e vós afastar tão rápido da pura devoção de Cristo. O religare, a religião significa religare, a ligação do homem, quando falamos homem, sempre está relacionado ao ser humano, tanto homens como mulheres. A ligação que foi perdida no jardim do Éden, ele é o único mediador entre Deus e homens, aquele que restaura a ligação. Todo aquele que faz a vontade do Pai, ele disse, é meu irmão, é minha irmã, será a mãe. Todo aquele que ouve as advertências que o Pai lhe concedeu, que o Pai nos atrai até Cristo, enviando o Espírito em nome de Cristo. E todo aquele que persevera segundo o que Deus Altíssimo disse, este é meu Filho amado, em que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. Assim, nós perseveramos, ouvindo as advertências do seu Espírito e acatando, permanecemos no caminho. Ouvintes e praticantes do Evangelho, porque aquele que é somente ouvinte engana-se a si mesmo. E perseverando com o nome escrito no livro da vida, como diz Jesus a eles, não alegrais antes que o vosso nome esteja escrito no livro da vida. Porque temos que ficar vigilantes, porque o adversário, com a sua astúcia, procura encher alguns de vanglória, e a vanglória é maligna. Importância nenhuma o que planta, o que rega, e sim o que dá o crescimento. Toda honra e toda glória seja dado ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos dá a paz, não segundo o mundo dá. Aquele que disse, não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas. Aquele que nos ensina a não ter solicitude com esta vida, do que é mais o corpo do que a vestimenta e o alimento. Ele mesmo nos ensina. Não vê os pássaros que não têm celeiros e nem trabalham
e nada lhe falta. Não vê os lírios no campo que não tecem, não fiam, e nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu tão grandemente. Quanto mais aqueles que perseveram como o elo da perfeição, aqueles que vigiam e oram sem cessar, aqueles que meditam na palavra, aquele que se tiver de gloriar, gloria em nossa fraqueza, porque quando estamos fracos aí é que somos fortes. A sua graça nos basta e nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, na imparcialidade, perseverando, marchando adiante. Como assim Davi, um homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, e quando ele fez aquele censo, ele perseverou todos os dias, né, exceto quando ele caiu. Quando ele caiu houve consequências, porque de Deus não se permite zombar. Aquilo que ele plantou, ele colheu. Aquilo que ele fez de maledicência em oculto foi revelado para que todo Israel soubesse, né? Do qual ele fez a confissão no Salmo 51. Pequei, fiz o que é mal diante dos teus olhos, pequei, né, contra o Senhor. Me purifica como um isopo, não retires de mim o seu Santo Espírito, porque ele é aquele que soube de Saul, que foi ser destituído da glória e um espírito da parte de Deus atormentá-lo. Porque Deus diz: eu formo a luz, eu formo as trevas, eu faço o ferramenteiro, eu sou o Pai dos Espíritos, faço absolutamente tudo. Faço adoecer, faço sarar, ele faz tudo, né? Nada, até mesmo o adversário, não age nada sem a sua permissão. Tudo é segundo a sua permissão. Lá do alto ele contempla, né? Os seus olhos estão por todas as partes. Ele é aquele que nos livra da tentação, ele é aquele que dá ordem quando sujeitamos a Deus, a Cristo, e resistimos ao diabo, e ele nos livra do tentador. Temos, além de um juiz que está juntamente com o Pai, temos um advogado, o Espírito Santo, um conselheiro, um ajudador, aquele que quando em determinadas situações não sabemos expressar por palavras, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E assim nós temos todo o zelo, todo o cuidado, aqueles que depositam a confiança nele, aqueles que perseveram com zelo naquilo que Deus nos concede através dos dons que são irrevogáveis, e nós temos zelo para aquilo que ele nos confia, né? Temos zelo para com o rebanho que é dele. Ele nos confia para que a gente cuide, assim como Pedro. Nós sabemos que quando achava que já estava pronto, né, e ali Jesus disse: já intercedi por vós, né? Satanás pediu para vos cirandar como peneira o trigo. Quando tu converteres, fortaleça os vossos irmãos. E ele insistiu ainda que ele estava pronto para ir para as prisões. E Jesus disse: na verdade, antes que o galo cante, tu não me negarás 3 vezes. E assim ele o negou. Mas Deus lhe concedeu uma nova oportunidade quando ele recebeu o revestimento do alto. E ali eles tinham sido chamados para: de agora em diante vós sereis pescadores de homens, né? E eles estavam de volta a pescar, né? E Jesus disse: Pedro, tu me amas?
né? Da mesma forma que ele negou 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes: Tu me amas mais do que estes? Tu sabes, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Essa é a função daquele que anuncia o Evangelho, aquele que anuncia a verdade, da qual alcançou a libertação de sua alma, alcançou a perseverança através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes à nossa fé, e está como guias de cego, tem que ser luz para resplandecer aquele que está nas trevas, porque como ele tem nos dito por esses dias, um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão no buraco, né? Ambos cairão. É necessário retirar a trave do olho, como ele nos disse: Hipócrita, tira a trave do seu olho para depois remover o cisco do olho do irmão. Como podeis querer tirar o cisco com uma trave no olho? É necessário ter visão do alto, ter a visão do reino dos céus. É necessário ouvir as advertências do Espírito. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Perseverai pela variedade que ele nos concede, pelo mesmo Espírito de dons, cada um exerça de acordo com o que ele nos concede. De graça recebeste, de graça ofertastes. Dons de ministério, né? Cada um exerça com zelo, não fazendo jamais de forma relaxada, jamais usar a piedade, a caridade como fonte de lucro. Isso é um erro, né? Isso é um risco, onde esses que perseveram segundo obras meramente humanas, com interesse, ele é aquele que sonda o intento da mente e do coração, e ele é aquele que ira, né, por conta dos filhos da desobediência, que não se opera segundo o que ele determina, porque ele é o dono do rebanho, dono da vinha. E ele disse, ele é aquele que cuida das ovelhas que não têm pastor, porque tudo opera segundo o Espírito está pronto e preparado, convence o homem dos seus pecados, a água transformada no vinho novo faz a expiação, pois não há expiação sem sangue. E juntamente o Espírito nos ensina acerca do Evangelho, nos ensina a viver na retidão, o espírito inabalável, o espírito reto, com o coração reverente, sincero, reto, íntegro, com entendimento do alto, do qual se desvia do mal e persevera na benevolência dia após dia. E em mais um dia é na perseverança, é na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo, do qual nós perseveramos no Evangelho, porque o Evangelho é que gera, né, os filhos na fé, os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Porque está escrito, ainda que tiveres 10.000 tutores em Cristo, não terias muitos pais. Somente através do Evangelho, né, que se gera uma geração eleita, sacerdócio real e santo, da ordem de Melquisedeque, do qual rei de Salém, rei de justiça e de luz, abençoou o da promessa, porque não achou ninguém maior. Trouxe pão e vinho, do qual nós compartilhamos todos os dias, né, o maná que vem do alto dos céus. Toda honra e toda glória seja dada a Ele, porque somente através da sua misericórdia, da sua graça, que um amor ágape, o amor incondicional, o amor que nos constrange, do qual nós perseveramos dia após dia, não
não é um amor segundo o mundo, né? O mundo, os amores que há no mundo são por interesse. Ele nos amou primeiro, mesmo não sendo merecedores. Ele se passou por aquele sacrifício, o elo da perfeição, um aroma agradável diante de Deus, do qual, quando nós perseveramos, exalamos o bom perfume em Cristo, e Deus recebe os louvores e adorações segundo as atitudes, que somos o próprio culto de ação de graça, do qual Ele vê sinceridade em nós e recebe em suas narinas as obras de justiça como um aroma agradável, do qual está escrito: muito melhor do que a submissão do coração, muito melhor do que a gordura dos carneiros, é a submissão do coração. O profeta já dizia, Samuel já dizia ao rei Saul, assim como Jesus disse, aquele que guarda o grande mandamento no coração, aquele que cumpre através dele, amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. Amarás o próximo como a ti mesmo. Aquele que persevera assim, há mais esperança para estes que, como Jesus está nos dizendo hoje, não alegreis que até os demônios vos sujeitam, mas antes alegrais por o vosso nome está escrito no livro da vida. E assim nós somos gratos, Jesus, por mais um dia. Continua purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. Continua preparando um povo bem disposto, num só espírito, num só coração, num só propósito. Continua derrubando a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombo, porque está escrito: a casa do Senhor é casa de oração, e não fazeis dela de casa de comércio, de covil de salteadores. E o Senhor é aquele que purifica, o Senhor é aquele que dá ordem ao anjo do concerto, que faz aplana todos os montes, entulha os vales, porque sabemos que o Senhor é aquele que está, através do anjo do concerto, preparando o caminho para que o Senhor venha, e então o Senhor entregará tudo ao Pai e virá o fim. E assim nós clamamos dia após dia, do qual nós o confessamos publicamente, o único bispo e bom pastor de nossas almas, aquele que deu a vida por amor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. E nós somos gratos por ti, porque até aqui nos sustentou o Senhor em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.